99. São eles os rios, os mares, as estradas, as ruas e praças. E o que dispõe o artigo 225 da Constituição Federal, existe o bem de uso comum do povo. Então, a política urbana na Constituição Federal, vejamos. A política urbana ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Plano diretor obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. A propriedade urbana deve cumprir a sua função social. A desapropriação dos bens imóveis urbanos só mediante justa e prévia indenização em dinheiro. O poder público pode intervir em imóvel que não cumpra a sua função social, usando os seguintes instrumentos: parcelamento e edificação compulsória, ou seja, há uma notificação para que seja dada uma destinação ao imóvel que cumpra a função social. Pode ser aplicado o IPTU progressivo após transcorrido o prazo dado ao proprietário, no caso do parcelamento da edificação compulsória. Há uma majoração do IPTU durante um período de 5 anos e, por fim, não sendo atendidos com relação ao parcelamento da edificação, ou mesmo no prazo de 5 anos, o cumprimento mediante a imposição do IPTU progressivo, pode haver a desapropriação com pagamento através de títulos públicos. E também pode ser aplicado o instrumento do uso capião de imóvel urbano após 5 anos de ocupação sem a contestação para os imóveis com até 250 metros de área. O Estatuto da Cidade, regulamentando a Constituição no que tange a política urbana, diz o seguinte: que o direito urbanístico é essencial ao planejamento urbano, né, por ele ter como objetivo a organização do espaço nas cidades, a questão do uso adequado e ocupação do solo, o princípio da proteção ambiental, as regras estruturais e funcionais de edificação urbana. Então, o Código Civil, ele reforça essa questão, pois ao dizer que o município ele tem a capacidade de exercer esses direitos e contrair as obrigações. Então, o Estatuto da Cidade reforça não só o que diz a Constituição Federal, mas também o que dispõe acerca da matéria, o Código Civil. O Estatuto da Cidade, artigo 1º, ele tem como ordenamento a execução da política urbana. Parágrafo 1º do artigo 1 do Estatuto da Cidade. Este Estatuto regula o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo. E aí a gente faz a referência, sim, ao artigo 225 da Constituição Federal, bem de uso comum do povo, não bem público de uso comum do povo, um artigo, no caso específico, ao direito civil, né? Mas aqui especificamente, quando reforçamos o parágrafo 1º do artigo 1 do Estatuto da Cidade, em consonância com o que dispõe o artigo 225 da Constituição Federal. São diretrizes gerais trazidas pelo Estatuto da Cidade. Garantia ao direito das cidades sustentáveis, como a questão do direito à terra, aos equipamentos urbanos, etc. A garantia de uma gestão democrática, acompanhamento, participação e planejamento na gestão da cidade, com a participação da população nessa discussão. Um outro princípio, outra diretriz geral, cooperação de instâncias de governos e os diversos atores sociais para discutir em função dos conflitos existentes, sociais, na educação, na saúde, na habitação, na violência, na questão da utilização dos espaços urbanos, gerando uma política de consenso, né, onde o governo e os diversos atores sociais, os grupos sociais que compõem a sociedade, possam, em cooperação, desenvolver uma política voltada ao melhor ordenamento e utilização dos espaços urbanos e do solo urbano. Uma outra diretriz, além da garantia do direito da cidade sustentável, da gestão democrática, da cooperação de instâncias, é o planejamento e desenvolvimento das cidades. Aqui, o objetivo é evitar ou corrigir as distorções do crescimento urbano, ou seja, levando em consideração uma política adequada para as diversas regiões dentro do espaço urbano de um determinado município. E uma outra diretriz é a oferta de equipamentos urbanos, ou seja, prestação de serviços, como transporte coletivo, a questão do acesso a serviços de água, a questão do saneamento básico, enfim,
Essas são as diretrizes trazidas aqui pelo Estatuto da Cidade. Diretrizes gerais, né, com relação ao ordenamento e controle do solo. A compatibilização da forma de uso, o parcelamento sem impacto negativo na infraestrutura, o uso do imóvel para o bem-estar comum, ou seja, evitar a especulação imobiliária, isso é fundamental. Trabalhar para uma questão de uma boa qualidade ambiental. Uma outra diretriz é a complementariedade da atividade urbana e rural, ou seja, uma política integrada entre as áreas urbana e rural dentro do município. O respeito aos limites da sustentabilidade ambiental, econômica e social, em detrimento da boa qualidade de vida das pessoas. Uma justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo da urbanização, trabalhar de forma equilibrada, né, nas ações de políticas públicas. A adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos de política pública, ou seja, a arrecadação municipal, dentro de tributário e financeiro, os recursos que o município tenha, a divisão desses recursos no planejamento, na lei de planejamento municipal, sejam voltadas realmente para as necessidades da população, a depender das regiões. A recuperação dos investimentos públicos, de que tem resultado a valorização dos imóveis urbanos, né? A proteção, a recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, artístico, histórico, paisagístico e arqueológico do município, como uma forma de garantir o patrimônio histórico e ambiental e para as presentes e futuras gerações. A realização de audiências do poder público municipal juntamente com a população, na utilização de outros instrumentos de política pública, como a questão da consulta pública e da audiência pública. Essas são também diretrizes gerais previstas no Estatuto da Cidade. Além disso, nós temos também a regulamentação fundiária e urbanização das áreas ocupadas por população de baixa renda, a necessidade real de se ter uma regularização da situação dessas populações. A simplificação da legislação é importante, de parcelamento e uso do solo urbano, com a redução dos custos habitacionais, a criação de uma política pública voltada para os espaços habitacionais da população carente. Uma outra diretriz é a isonomia de condições para os agentes públicos e privados, na promoção de empreendimentos e atividades de urbanização entendidos interesses sociais, na área de educação, saúde, habitação, por exemplo. Então, onde estão localizados no Estatuto da Cidade as referências acerca dos instrumentos de política urbana e a sua classificação? Artigo 4 do Estatuto da Cidade. O artigo 4 do Estatuto da Cidade, inciso 1 e 2, refere quais são os instrumentos de política urbana de planejamento nacional e regional. O artigo 4º, inciso 3 do Estatuto da Cidade, fala acerca dos instrumentos de política urbana de planejamento municipal. O artigo 4º, inciso 4, fala sobre os instrumentos de política urbana tributários e financeiros, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, a contribuição de melhoria e os incentivos e benefícios fiscais e financeiros. O artigo 4º, inciso 5, traz os instrumentos jurídicos e políticos, e o artigo 4º, inciso 6, fala sobre o estudo prévio de impacto ambiental e o estudo prévio de impacto de vizinhança. Portanto, aqui está um conjunto de instrumentos de política urbana e sua classificação no Estatuto da Cidade, no artigo 4º. Quais são esses instrumentos de per si, né? Que a gente pode fazer referência aqui? Instrumentos de planejamento municipal. Nós vimos inicialmente a classificação, que está prevista no artigo 4º. Vamos fazer umas referências aqui a alguns deles. Plano diretor, parcelamento do solo, uso e ocupação do solo, gestão de orçamentária participativa, dentre outros, são exemplos de instrumento de planejamento municipal. O principal deles, o plano diretor. Instrumentos tributários e financeiros, IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano,
né? Esse aqui, o IPTU, originalmente, quando a pessoa se torna proprietário, né? Então, a hipótese de incidência aqui relacionada se dá pela condição de tornar-se proprietário de um bem imóvel. Aqui se deve pagar o IPTU a determinado município onde o imóvel se localiza. O instrumento tributário financeiro, chamado de IPTU progressivo no tempo, tem a característica de sanção. Isso significa dizer que, se não for edificado o solo compulsoriamente, na forma solicitada pelo município, o proprietário, cuja propriedade não cumpre a sua função social, irá, durante um período de até 5 anos, progressivamente pagar um valor que vai entre 15% a 20% no máximo do valor do seu imóvel, a título de IPTU progressivo. Aqui trata-se de uma sanção, então há que se diferenciar entre IPTU e IPTU progressivo no tempo. Como exemplo de instrumentos jurídicos e políticos, nós temos a desapropriação, que no caso aqui refiro à desapropriação de sanção, prevista também no Estatuto da Cidade, que é um instrumento de política urbana que poderá ser utilizado como um último recurso, não cumpridos, por exemplo, o IPTU progressivo. Temos também as instituições de zonas especiais de interesse social, as ZENs. O município deverá mapear as zonas especiais de interesse dentro do município, com áreas de proteção ambiental, por exemplo. Um outro instrumento jurídico e político é o uso capião de imóvel urbano, esse aqui fala do uso capião especial. Além dele, nós temos a outorga onerosa de direito de construir e alteração de uso, e além da questão das operações urbanas consociadas, dentre outros, formam o rol dos instrumentos jurídicos e políticos no Estatuto da Cidade. Como instrumentos que dizem respeito aos impactos ambientais, nós temos dentre eles o estudo de impacto de vizinhança e o estudo de impacto ambiental. Então, instrumentos de planejamento municipal, instrumentos tributários e financeiros, instrumentos jurídicos e políticos, instrumentos que dizem respeito aos impactos ambientais. Para que sejam aplicados esses instrumentos de proteção ambiental, por exemplo, a questão dos espaços ambientais, sempre se fala aqui, com relação ao IPTU progressivo, a questão da desapropriação, pelo descumprimento da função social da propriedade. Então, o direito de propriedade ele é previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, inciso 22, fala também sobre a subordinação ao cumprimento de sua função social. Então, artigo 5º, inciso 22, artigo 5º, inciso 23, fala sobre o primeiro, inciso 22, do direito de propriedade, e o inciso 23, também do artigo 5º, fala da subordinação ao cumprimento da função social da propriedade. Então, a função social da propriedade, artigo 183, parágrafo 1º, diz o seguinte: a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. O Estatuto da Cidade, no seu artigo 39, reza: a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2 desta lei. Verifiquem que tanto o artigo 183, parágrafo 2º, da Constituição Federal, quanto o artigo 39 do Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, referem a um instrumento de política urbana plano diretor. Então, a política urbana, a função social, é aquilo que é expresso no plano diretor e cabe a esta lei, plano diretor, assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos com relação à qualidade de vida, justiça social e desenvolvimento adequado das atividades econômicas. Portanto, o plano diretor é um dos principais instrumentos de política urbana que tratam do interesse da política pública
dos espaços urbanos nos municípios e nas respectivas cidades. Então, o plano diretor é quem vai definir a função social da cidade e da propriedade no município. Essa função social, nós temos os espaços coletivos, né, de suporte à vida, que são os espaços não comercializáveis, que dizem respeito à circulação das pessoas, aos espaços de uso coletivo, às áreas de proteção ambiental, às áreas de suporte territorial para o sistema de prestação de serviços na área de educação, saúde, segurança e habitação. E existe a função social relacionada com a terra urbanizada para todas as atividades econômicas e para todos os segmentos sociais. Moradia e atividades econômicas para a população de baixa renda não podem simplesmente ser resolvidos pelo mercado. Então, a função social prevê espaços coletivos de suporte à vida, que são espaços não comercializáveis, e terra urbanizada para todas as atividades econômicas e para todos os segmentos sociais. Essas são as duas diretrizes que irão tratar sobre a questão da função social da propriedade urbana. Então, o que é o Estatuto da Cidade? Para que serve? O que é o plano diretor? Como é o processo participativo do plano diretor? E o que é o plano de imobilidade urbana? O Estatuto da Cidade é uma lei federal que regulamentou e desenvolveu o capítulo de política urbana da Constituição Federal, os seus dois artigos, 182 e 183, estabelecendo como deve ser elaborada a política urbana em todo o país. O Estatuto da Cidade serve para que as cidades brasileiras possam crescer de forma mais ordenada, proteger o meio ambiente e garantir os direitos urbanos fundamentais, como moradia digna e o transporte sustentável. Para isso, o Estatuto da Cidade estabelece um conjunto de regras para organizar o território no município, que deve ser aplicado de acordo com a realidade local. Um dos principais instrumentos de política urbana é o plano diretor. O plano diretor é uma lei municipal que, com base no Estatuto da Cidade, estabelece a política de desenvolvimento do município e o que não pode ser feito na nossa cidade, tratando de atividades e empreendimentos a serem realizados. Como é o processo participativo no plano diretor? O processo participativo de revisão do plano diretor, por exemplo, se dá a cada 10 anos, ou seja, o próprio Estatuto da Cidade refere do processo de revisão do plano diretor no período de até 10 anos. Então, isso é de fundamental importância, porque o plano diretor, enquanto a lei é proposta e promulgada pela própria Câmara Municipal, vai tratar das mudanças e nas necessidades e espelhar a realidade local. Então, o decênio é fundamental para que essa análise seja feita com a maior participação da população. Então, o plano diretor, que é uma lei municipal, ela deve ser revista em até 10 anos. E o que é o plano de mobilidade no município? O plano de mobilidade ela é uma lei setorial que tem como objetivo o planejamento urbano de transporte e do trânsito no município, observando os princípios de inclusão e de sustentabilidade. Então, é o fluxo viário de pessoas dentro do município, a otimização e o planejamento do transporte e do trânsito é fundamental para uma boa qualidade de vida no espaço urbano. Então, o plano diretor é uma lei municipal criada com a participação de toda a sociedade, deve contar com a participação popular em todas as suas etapas. Ele é aprovado na Câmara Municipal e ele passou de um mero instrumento técnico, passa a ser um instrumento político. Então, o plano diretor, ele, além de ser uma lei, a ideia de melhor colocação acerca de sua aplicabilidade é que seja um plano diretor participativo, voltado a atender alguns aspectos dentro da sociedade. O plano diretor ele deve ter em mente uma política de habitação, uma política de saneamento, uma política de mobilidade, uma política adequada de uso e ocupação do solo. São esses 4 eixos que vão dizer acerca de um plano diretor participativo. Então, como é
os municípios devem fazer para aplicar o Estatuto da Cidade? Vamos resgatar essa questão aqui. Para aplicar a maior parte dos instrumentos urbanísticos que o Estatuto da Cidade prevê, o Poder Executivo do município deve obrigatoriamente produzir um plano diretor. Ou seja, uma lei que deve ser aprovada pela Câmara e que é o instrumento básico de política municipal e de desenvolvimento urbano. Outros instrumentos, como a regularização fundiária, o Estatuto do Pacto de Vizinhança, podem ser utilizados sem necessidade de um plano diretor, mas a maioria dos instrumentos previstos no plano diretor, lá no artigo 4, só poderão ser utilizados pelos municípios caso eles tenham o seu plano diretor. Ou seja, a Constituição fala, como dissemos aqui inicialmente, que a obrigatoriedade do plano diretor para os municípios a partir de 20 mil habitantes. Isso é a regra geral. Portanto, o município que não tem um plano diretor, na maioria das vezes, na maioria dos instrumentos citados lá no artigo 4º, só poderão fazer uso desses instrumentos se o município instituir o seu plano diretor. Então, esta é a única forma como aplicar o Estatuto da Cidade, como utilizar os instrumentos de política urbana pelos municípios que não tenham um plano diretor. Nós falamos aqui sobre a questão da mobilidade urbana e para que a gente possa entender isso, é fundamental o crescimento urbano. Então, a ideia é que se não há uma política de transporte, isso vai dificultar a mobilidade urbana e vai gerar um crescimento desordenado da cidade. Então, a questão da mobilidade urbana, ela é uma tendência, né, de deslocamento para facilitar o fluxo de pessoas. Isso, infelizmente, a aglomeração de pessoas se dá pela menor frequência de um transporte público adequado. Então, o aumento de tarifas, ou quando se tem o transporte coletivo, a tarifa é bastante alta. Então, isso gera para a população uma maior dependência do uso do automóvel. Então, o aumento de tráfego da população, ele se torna mais lento em função dos congestionamentos. Então, toda vez que há uma política incipiente de mobilidade urbana, isso entrava o fluxo de pessoas e torna o processo muito mais lento e degradante, né? Então, há um crescimento urbano desordenado. Então, é fundamental, dentro do processo de urbanização, um cuidado específico relacionado com a questão da mobilidade urbana, especificamente voltado à fluidez do tráfego de pessoas, no uso do transporte coletivo, né, na diminuição do preço de tarifas e tentar minimizar, né, a dependência ou tráfego da população através de transportes individuais, como carro, moto, dentro dos espaços urbanos. Vamos fazer agora algum comentário sobre alguns outros institutos de política urbana no nosso país. O primeiro deles é o IPTU progressivo no tempo. Esse mecanismo ele é diferente do IPTU. Este mecanismo é diferente do IPTU. O IPTU progressivo trata-se de uma punição para induzir o proprietário a dar à propriedade uma destinação social prevista no plano diretor. Então, o IPTU progressivo no tempo aplica-se aos vazios urbanos dotados de infraestrutura que estejam sendo estocados com finalidade especulativa. O instrumento só poderá ser utilizado em caso de descumprimento do parcelamento, edificação ou utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, pela majoração da alíquota durante um período de 5 anos consecutivos. E a alíquota a cada ano não pode exceder a 2 vezes a do ano anterior, chegando a um limite de 15% do valor do imóvel. Então, no caso da aplicação de IPTU progressivo no tempo, não se pode conceder isenções nem anistia. Atenção! A finalidade da aplicação do IPTU progressivo no tempo não é o aumento da arrecadação municipal. O objetivo é, sim, o uso mais racional do espaço da cidade, em função da sua função social. Desapropriação. O artigo 142 do Estatuto da Cidade fala sobre a desapropriação como um último mecanismo para a implementação da política urbana, tendo por objeto bem que não cumpre sua função social. Antes da desapropriação, estabelece-se o parcelamento compulsório
do solo em IPTU progressivo, ou seja, a desapropriação é o último mecanismo utilizado para se garantir a função social da propriedade. Necessariamente é feita uma menção no plano diretor, em lei específica, autorizando esse processo de desapropriação, ou seja, a desapropriação ela não pode ser utilizada sem uma previsão legal. Uso capião de imóvel urbano. Diz respeito à regularização fundiária, à regularização dos vazios urbanos, a questão da especulação imobiliária. A condição do uso capião de imóvel urbano é a ocupação ininterrupta diária, a edificação de até 50 metros quadrados durante 5 anos ou mais para moradia, desde que não tenha outro imóvel. Então a pessoa pode se valer da questão do uso capião de imóvel urbano. E o uso capião de imóvel urbano, ele só pode ser para imóveis com área acima de 250 metros quadrados, passíveis de regularização fundiária coletiva. Então, além do uso capião de imóvel urbano individual, pode haver o uso capião coletivo. Estudo de impacto da vizinhança. Plano diretor e legislação complementar estabelecem quais atividades podem ser localizadas nas diversas zonas da cidade. Mesmo respeitando as diretrizes de uso e ocupação do solo, há atividades que, pela sua natureza, porte ou especificidade, causam impactos ambientais na vizinhança. Então, há uma necessidade, então, de realização de um estudo do impacto da vizinhança, né? Essa exigência ela tem uma interface numa política nacional do meio ambiente. Exemplo, a criação, a execução de uma licitação para um shopping, uma escola, bares e casas de show, hospitais, ginásios esportivos, grandes conglomerados, uma determinada área urbana. Então, esses empreendimentos, como shopping, aqui citado, escolas, qual o impacto que ele vai ter no meio ambiente? Então, qual o impacto que ele vai ter na vizinhança? Então, o instrumento de política urbana, chamado Estatuto de Impacto de Vizinhança, tem como objetivo observar qual o impacto que esses empreendimentos eles vão ter naquela vizinhança para mitigar, né, custo-benefício desse impacto. Então, em detrimento disso, é um laudo técnico no sentido de avaliar quais são os impactos desses empreendimentos na população, na vizinhança, se esses impactos são positivos ou se eles são negativos. Estudo de impacto da vizinhança, ou EIV, pontos negativos e pontos positivos do empreendimento, portanto, como eu disse aqui, devem ser observados.